Fala galera, tudo bem? Professor Rafael Carlos de Sociologia, aqui da plataforma Gonçalves Dias, mais uma vez com vocês e dessa vez para a gente falar sobre globalização pela perspectiva do pensamento neoliberal. Esse é o título da nossa aula de hoje. Aproveita e pega logo o teu caderno, tua caneta para copiar, que logo o título já é grandão, né? Então imagina a quantidade de informações e de teorias que a gente vai abordar nessa nossa videoaula. Aproveita esse tempinho do início da aula para deixar tudo já no esquema, direitinho, para você não se perder durante a videoaula, combinado? Então vamos lá. Vou repetir para você o título da aula. O título da aula é A Globalização pela Perspectiva do Pensamento Neoliberal. Fechado? E aí, para a gente poder entender tudinho dessa aula, eu sistematizei a aula em 5 tópicos. Aproveita e anota logo para a gente ir conferindo até o final para ver se consegue falar de tudo, beleza? Olha só, primeiro tópico, eu vou responder para vocês o que é globalização. Porque se a gente está falando da globalização pela perspectiva do pensamento neoliberal, a gente precisa primeiro entender o que é globalização. Depois, a gente tem que entender o que é neoliberalismo. Os dois conceitos que fazem parte do título da aula, globalização e pensamento neoliberal. Então a gente já começa a aula esclarecendo o que é globalização e também o que é neoliberalismo. E aí, no terceiro tópico, a gente vai fechar um pouquinho para a globalização econômica, porque a gente vai perceber que a globalização ela pode ser de vários fatores diferentes, do fator cultural, do fator econômico, só que a gente vai falar na aula de hoje do fator econômico, no terceiro tópico, tá? A chamada globalização econômica. O quarto tópico vai ser a globalização e o, entre aspas, pensamento único. Professor, eu nunca ouvi falar de pensamento único. Calma, que quando chegar no quarto tópico, eu vou te dizer o que significa isso, beleza? E aí, para fechar a aula, a gente vai falar de um teórico chamado Marshall McLuhan. Vou repetir, Marshall McLuhan, e o conceito de aldeia global. Combinado? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje e a gente começa respondendo, ou melhor, relembrando, porque você já sabe o que é globalização. Globalização é um conjunto de transformações mundiais, por isso o nome globalização, de dimensões econômicas, culturais, sociais, políticas e jurídicas que estão interligadas de modo complexo. Então, você já viu aí que não é muito fácil definir globalização. Porque quando você fala de globalização, você está falando de muitas coisas diferentes, né? De fatores econômicos, culturais, políticos, jurídicos, daí por diante. Tá? Globalização é um conjunto muito complexo de todos esses fatores reunidos em escala mundial, em escala global. Beleza? Por isso o nome globalização. Neoliberalismo é a corrente econômica, é o pensamento econômico que mais combina com a ideia de globalização que a gente tem a partir do século XX. Por isso que a gente vai falar da globalização por essa perspectiva, que é a do pensamento neoliberal. É claro que a gente vai tratar nas outras aulas de outros olhares sobre a globalização, mas a gente começa tratando do pensamento neoliberal, que é aquele que mais, entre aspas, combina com aquilo que a gente aprendeu sobre globalização econômica. Então vamos lá. Neoliberalismo é um pensamento ou uma doutrina econômica e também política que surgiu no século XX. Surgiu ali na segunda metade do século passado, por volta dos anos 60, 70. E tem como finalidade o neoliberalismo a pretensão de diminuir ao máximo a participação do Estado na economia. Então, quando a gente lembrar de neoliberalismo, a primeira coisa que a gente precisa recordar
é que a finalidade do pensamento neoliberal é fazer isso aqui com o Estado, ó, diminuir, reduzir o papel do Estado, reduzir a influência do Estado, sobretudo na economia. Certinho? Continuando. O neoliberalismo defende que o Estado deve ser apenas um regulador e não um impulsor da economia. Ele não deve ser o protagonista das relações econômicas. Ele deve ser apenas um fiscalizador, um regulador da economia. É como se a gente fizesse ali uma metáfora esportiva. Para o neoliberal, o Estado não vai ser o Neymar, o capitão do time, o camisa 10, o goleador. O Estado tem que ser o juiz da partida, que é aquele que conhece as regras do jogo, mas ele não joga. Ele apenas fiscaliza. Entendeu? Então é mais ou menos assim que o neoliberalismo pensa o papel do Estado na economia. É um papel de juiz. É um papel de regulador, não um papel de protagonista, de personagem principal. Vamos lá. Igualmente, aponta a flexibilidade das leis trabalhistas como uma das medidas que é preciso tomar a fim de fortalecer a economia de um país. Então, olha só, além de reduzir o papel do Estado, outra finalidade do neoliberalismo é a flexibilização das leis trabalhistas, como uma estratégia ou uma medida importante para fazer a economia crescer mais. Basicamente é isso, ok? Então a gente relembrou o que é globalização, toda a complexidade que envolve, inclusive, esse conceito, e agora a gente falou sobre neoliberalismo. E a aula de hoje é o que mesmo? A globalização pela perspectiva desse pensamento, que é o pensamento neoliberal. E aí a gente vai falar de um tipo bem pontual, bem específico de globalização, chamada de globalização econômica. Vou te relembrar que a gente pode falar de globalização em vários sentidos. Globalização cultural, informacional, só que na aula de hoje vamos priorizar a globalização econômica. Combinado? Então vamos lá. Globalização econômica é o processo econômico e social que estabelece a integração entre países e pessoas do mundo todo. Com certeza, nas aulas de geografia, você ouviu falar da formação dos blocos econômicos no século XX. Esses blocos econômicos, eles são resultantes desse pensamento, da ideia de interligação maior entre mercados e países do mundo. O Brasil, por exemplo, faz parte do Mercosul. É o bloco econômico que a gente compõe aqui no nosso continente, né, na nossa região aqui do sul da América do Sul. Certo? E isso facilita entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai o fluxo de pessoas, de serviços e de mercadorias também. Então existem acordos multilaterais entre os países que compõem o Mercosul. Através dele, através, né, desse processo de integração maior, empresas, países e instituições realizam trocas financeiras, culturais e comerciais, sem que existam restrições ideológicas. Inclusive, esse livre comércio, a ideia do livre mercado sem nenhum tipo de barreira ou de impedimento ideológico, faz parte ali das chamadas regras do Consenso de Washington. Vou repetir. Faz parte das regras do Consenso de Washington, que determina ali características pontuais para a implantação do neoliberalismo no mundo. Ok? Então, por isso que essa restrição ideológica ela precisa ser o quê? Retirada. É preciso que não haja nenhuma barreira para o livre comércio. Certo? Como uma forma de fazer a economia crescer pela perspectiva neoliberal. A globalização econômica é um fenômeno que foi aprofundado após a queda do Muro de Berlim, em 1989. Professor,
o que essa queda do Muro de Berlim tem a ver com a globalização econômica? Vou te explicar. É porque enquanto existia o Muro de Berlim, existia também a bipolarização do mundo entre dois modelos político e econômicos que rivalizaram durante algumas décadas. O capitalismo do Ocidente e o socialismo do leste europeu. O capitalismo norte-americano e o socialismo soviético. A queda do Muro de Berlim representa simbolicamente o fim dessa bipolarização, com a derrocada, o declínio do socialismo no leste europeu. E aí você passa a ter uma coisa chamada de nova ordem mundial, que não é mais uma ordem bipolarizada, mas é uma hegemonia do capitalismo no mundo todo, praticamente. Uma globalização, né, do sistema capitalista que não divide mais o protagonismo com o socialismo. A partir desse momento, de 1989, dos anos 90 até hoje, né, deixou de existir a divisão que vigorava no mundo entre países capitalistas e socialistas, a chamada bipolarização. E aí o mundo entrou num novo momento econômico de hegemonia do capitalismo. Com isso, houve um aumento do fluxo de mercadorias e de transações financeiras no mundo todo. Dentro desse contexto, várias associações entre países surgiram, que são os blocos econômicos. Eu falei ainda há pouco do Mercosul. Tem também a APEC, tem também o NAFTA e outros blocos que existem aí mundo afora. A União Europeia, né, também. Associando-se em blocos econômicos, os países conseguem mais força nas relações comerciais. Porque existem os acordos econômicos, os acordos multilaterais ou bilaterais entre os países que integram esses blocos. Certinho? E a gente está falando aqui de uma globalização econômica, de uma integração maior entre os vários mercados no mundo todo. E aí essa globalização econômica, sobretudo a partir dos anos 90, acabou estabelecendo uma ideia que a gente chama de, entre aspas, pensamento único, certo? Que é o quarto tópico da nossa aula de hoje. A globalização e o pensamento único. Ao longo da década de 90, com a formação dos blocos econômicos, o estabelecimento da nova ordem mundial, né, a vitória do capitalismo perante o socialismo do leste europeu, o pensamento neoliberal passou a ser difundido cada vez mais como o único, daí que vem o pensamento único, entendeu? O pensamento neoliberal passou a ser difundido como o único possível para orientar as políticas econômicas e sociais desse novo momento, na nova ordem mundial, no capitalismo global. E aí tem uma frase dita pela Margaret Thatcher, importante líder da política lá no Reino Unido, nos anos 70, 80, 90, ela usa uma expressão que é: não há alternativa, não existe outra saída. Daí a ideia de um pensamento único, não tem nenhuma outra alternativa a não ser isso aqui, a não ser o neoliberalismo. Essa frase foi utilizada por Margaret Thatcher, primeira-ministra britânica, em um discurso a favor do pensamento neoliberal para a expansão do capitalismo. Então, segundo a visão de Margaret Thatcher, não existe nenhuma outra alternativa. A única alternativa, o pensamento único, é o pensamento neoliberal. É ele que, na visão de Thatcher, serviria para orientar as práticas e políticas econômicas e sociais nesse novo momento do mundo, onde acaba a bipolarização e começa a nova ordem mundial. E aí surge, ou melhor, ressurge uma teoria que era antiga, que era lá dos anos 60, 70. A teoria de um pensador chamado Marshall McLuhan. Vou repetir para você. A teoria de um pensador chamado Marshall McLuhan, que é um filósofo canadense, certo?
O McLuhan foi o filósofo, o pensador que criou o termo aldeia global. McLuhan considera que a globalização é o momento de realização do sonho de reduzir o mundo a uma única aldeia global. Olha só, McLuhan considera que a globalização, que ele estava vivenciando lá no seu início ainda, né, no sentido econômico principalmente, representava a realização de um sonho, de um objetivo, de fazer com que o mundo inteiro se tornasse uma aldeia global. Quando você pensa numa aldeia, você pensa num território que é muito grande ou que é menor? Menor, né? Uma aldeia. É como se o mundo reduzisse de tamanho, devido principalmente a essa integração maior entre os países e ao avanço dos meios de comunicação, da tecnologia de informação, da tecnologia de comunicação, até mesmo o avanço tecnológico dos meios de transporte. O avião, quando passa a ser utilizado de maneira mais frequente, mais comum, de maneira comercial, ele também, entre aspas, reduz a distância entre as pessoas, entre os países. E é esse contexto que faz com que Marshall McLuhan imagine que a globalização nos levaria a isso, a formação dessa única aldeia global. Na aldeia global, a tecnologia permitiria a difusão imediata das notícias, que é o que acontece hoje, inclusive, né? Hoje em dia, qualquer coisa que acontece em qualquer lugar do mundo, pode ser no Japão, do outro lado do mundo, quase que imediatamente, quando acaba de acontecer, você já tem acesso a essa notícia. Você já tem a notícia circulando em sites, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, né? Então, rapidamente a gente fica sabendo das coisas que acontecem. Elas muito instantaneamente já viram notícias e já ficam disponíveis, né, para quem puder acessar. Além disso também, essa aldeia global, na visão do McLuhan, tornaria as viagens cada vez mais rápidas. Lembra que eu te falei do avião que passa a ter uso comercial, né? E passa a se expandir, a se tornar algo mais frequente? Pois é. Uma viagem de avião, imagina, por exemplo, se na época de Cabral, na época do descobrimento do Brasil, já tivesse avião. Eles poderiam chegar aqui muito mais rápido, né? Demorou meses e meses para chegar com os navios. De avião, menos de um dia, mais 12 horas de viagem, dependendo de onde eles estão partindo aqui do Brasil, eles chegavam, né, de Portugal para cá, ou do Brasil para lá também, voltando. Então é isso, né? Reduz a distância, reduz a quantidade de tempo que você chega em outro lugar. Certinho? E isso também permitiria o funcionamento de um mercado global. Essa redução, entre aspas, da distância. Por que eu estou falando entre aspas? Porque a distância ela continua a ser a mesma. O que reduziu foi a quantidade de tempo que você chega até o outro local, o outro lugar. É isso que reduziu. Mas dá a ideia também que a distância diminui. Certo? Por isso que é entre aspas. Beleza? E aí facilitaria o funcionamento desse mercado global. Você já pediu alguma coisa da China, por exemplo? Provavelmente, né? Muita gente faz isso no Brasil. Pede ali do site, não sei o que, e vem lá da China, demora uns 4 meses para chegar, não é isso? Então, ó, isso não seria possível sem a tecnologia que existe hoje. Nem a tecnologia de informação, nem a tecnologia de transporte também, né? E criaria uma identidade universal, na visão ali do McLuhan, esse processo de formação de uma aldeia global, criaria também uma identidade universal. A gente deixaria de ser cidadão do nosso local de território, de origem, do Brasil, e passaria a ser cidadão do mundo inteiro, né? Somos cidadãos do mundo, não cidadãos apenas do local onde nascemos, né? E isso serviria de fundamento para uma cidadania global, para uma visão mais ampliada, mais global sobre o que significa a cidadania, sobre o que significa ser cidadão, sobre o que significa estar presente no mundo, se posicionar também. E com essas informações, a gente encerra mais uma aula de sociologia.
Na aula de hoje, nós falamos da globalização de acordo com a perspectiva do pensamento neoliberal. Citamos a importância de Margaret Thatcher e também de Marshall McLuhan nesse processo de consolidação do pensamento único. Espero que tenha sido proveitosa a aula para vocês e a gente já deixa o encontro marcado para a próxima videoaula de Sociologia. Um abraço a todos. Tchau, tchau.